Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. Os irmãos não acompanharão pelo esboço, mas o texto fala muito por si próprio. E aqui nós vamos apenas destacar algumas questões relacionadas a esse episódio. Gênesis 27, de 21 a 24. O título dessa mensagem é Sem Máscaras. Sem Máscaras. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que eu te apalpe. E outra versão tem: para que eu te toque. E veja se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e abençoou. No entanto, perguntou: tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: eu sou. Misericórdia. Em vez da gente dizer amém, é misericórdia, porque o episódio é triste, a sua narrativa. É uma narrativa. O livro de Gênesis, nós aprendemos desde cedo nos seminários e na escola bíblica dominical, que é o melhor seminário que tem, não é? É a EBD, de que o livro de Gênesis é uma narrativa. Ele não é um livro doutrinário necessariamente, embora tenha princípios, valores e contém. Mas é uma narrativa, e é atribuída essa narrativa a Moisés, autor do Pentateuco, como nós cremos que Deus assim o revelou. E a história é por demais conhecida, irmãos. Por demais conhecida. Sem máscaras, porque não se trata dessa que os irmãos encontram na sua face, que nós temos usado durante esse período de pandemia. Não é essa máscara, essa é importante, essa é necessária. Não sabemos por quanto tempo vamos ter que usá-la, mas não estamos falando dessa. Eu até brinquei com o pastor Flávio, eu disse: pastor Flávio, quando jogar na rede social, espero que não haja bloqueio. Não é do banner, porque sem máscaras. Eu não estou aqui defendendo, fazendo a apologia de que não use máscaras. Não é? A gente brincou um pouco com isso. Mas a máscara das ações hipócritas, farisaicas, porque era um grupo, os fariseus, que Jesus criticou abertamente e veementemente, porque eram atores, com todo respeito a esses atores aí entre aspas, porque ator é uma profissão, atriz é uma profissão, por mais que talvez a gente tenha algumas reservas, mas são atores de ações baseadas e pautadas na maldade, e muito, muito mesmo, na mentira. Na mentira. Então o episódio narra justamente desse encontro que Jacó tem, filho de Isaque e Rebeca, com seu pai, mediante uma bênção, um ato que era feito quando o pai já estava prestes a morrer, ao filho mais velho, que seria Esaú. Embora na narrativa de Gênesis nós já sabemos, e uma das coisas da Bíblia é que a gente lê e a gente já sabe da história, e parece que a gente pensa, e é levado a entender, de que os personagens bíblicos também tinham essas informações. Não. Eles necessariamente não tinham as informações que nós temos hoje. Eu penso claramente que Jacó, ele não tinha o entendimento de que ele seria, já haveria um propósito de Deus, embora ele fosse o mais novo,
de que houvesse uma bênção voltada para ele, de que o olhar do Senhor fosse voltado para ele. Não, eles não tinham esse entendimento. E o Esaú tinha por causa da cultura, Isaac, a família, tinha por causa da cultura. Mas, irmãos, o que nós notamos aqui é com o auxílio da Rebeca, uma mulher que ela teve a predileção de filhos, assim como Isaac. Por isso que nós já falamos aqui, reiteramos, é uma lástima quando na família há a predileção de filhos. Há a predileção de filhos. Essa história de pai estar gostando mais de um filho do que outro, de uma filha mais do que outra. Mãe está tendo predileção de filhos, é o filho querido, do peito, é a filha querida, e faz isso abertamente, comentários até na frente dos demais, defendendo e enaltecendo. Isso nunca termina bem, nunca termina bem. Eu até 5 anos atrás não tinha autoridade para dizer muito, porque só tinha Poliana, uma filha única, mas agora posso dizer, em nome de Jesus, pais que me ouvem nessa manhã, parem com isso. Se estão agindo dessa forma e se já agiram até aqui, ainda há tempo de consertar, há tempo de reparar. Essa história de você gostar muito mais de um filho do que outro, não deve existir no coração materno e paterno, porque nunca termina bem, repito, nunca termina bem. E nós, irmãos, sabemos claramente de que chega então esse ator, chega esse hipócrita, chega esse descarado na frente do pai, para receber uma bênção, com o auxílio da mãe. Meu filho, vai lá, eu vou matar o cordeiro, vou encher suas mãos da pele do cordeiro, porque seu irmão é cabeludo, e quando seu pai te tocar, ele vai perceber que não se trata de você, mas do seu irmão. Veste a roupa dele, ou seja, todo o cenário sendo preparado para o engano, para a mentira. E Jacó vai. E Jacó faz. No exercício correto da maternidade e da paternidade, nós devemos, se você que é filho, que ainda está sob a tutela paterna e materna, está morando debaixo do mesmo teto que seus pais, submeta-se em nome de Jesus. Pelo menos ouça, como nós falamos, pelo menos ouça e atenda, se preciso for. Mas existem propostas, e graças a Deus é a minoria, ou são a minoria, de que muitas vezes pai e mãe dão, de que aí você não está obrigado a tomar. Aqui Jacó, ele deveria dizer: minha mãe, que loucura é essa? Não está vendo que não vai dar certo? Eu vou enganar o meu pai? Eu vou fazer isso? De forma alguma, mãe. Mas ele vai e obedece, porque dentro do coração dele já tinha esse interesse de enganar, esse interesse de alcançar uma bênção, imagina. E vai, irmãos, e leva o guisado, a comida, que Isaac disse a Esaú, lembra os irmãos? Vai lá, meu filho, prepara a comida, eu quero, antes de morrer, antes de abençoar, quero poder provar disso. E aí leva a comida. Isaac, o episódio diz que, ouvindo a voz, identifica, porque nós pais sabemos, só o pai ou a mãe que não tem muita intimidade com o filho, nesse tempo, para não perceber a diferença de voz, eles percebem a nossa. É impressionante como um bebê, ele nota a diferença da fala da mãe, ele identifica num cenário, muitas vezes de outras vozes, ele sabe. E nós sabemos, nós devemos conhecer os nossos filhos. Mas o próprio Isaac até fica surpreso, porque diz: interessante, a voz parece com a de Jacó. Não é a voz do meu filho Esaú. Chega-te para cá, meu filho, para que eu toque em você. E o texto diz que Isaac tocou em Jacó, viu as mãos, embora com pele de ovelha. O velho Isaac estava
bem debilitado mesmo. Porque eu, particularmente, eu posso dizer que talvez eu identificasse a diferença de pelo de ovelha para pelo de gente. Mas na debilidade, quem somos nós para podermos criticar alguém que está moribundo? E ele toca, ele disse, de fato, as mãos é de meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. E abençoou ali. E antes de abençoar, pergunta mais uma vez, é você mesmo, meu filho Esaú? E Jacó, o hipócrita, responde, sou eu, meu pai. Inclusive na língua que foi escrita no hebraico, sou eu, o seu próprio filho Esaú. Sou eu, o seu próprio filho. É o próprio Esaú, sendo Jacó. Então, irmãos, aqui nós queremos, de forma mais ou menos objetiva, destacar algumas lições desse texto, sem interesse de usar daquela linha que às vezes a gente preza, que é uma linha mais rebuscada na apresentação do texto. Mas lembrar os irmãos que uma mentira conduz a outra. Uma mentira geralmente conduz a outra. Se já começa com mentira, a situação não vai terminar bem. A não ser que haja arrependimento, a não ser que haja contrição e claramente a denúncia, olha, eu menti. E mesmo assim não se evita o dano, porque com a primeira mentira o dano está feito. O dano está feito. Então, notemos que uma mentira vai conduzindo a outra. Vai conduzindo a outra. Chega como se fosse um outro. Tenta se falar, porque os irmãos imaginam comigo, ou eu estou sozinho nesse caminho de que Jacó tentou até imitar a voz de Esaú. Ele tentou até imitar, se fosse um desses que nós temos que imitam a voz de pé, algumas pessoas públicas que nós temos, talvez o velho Isaac nem ficasse admirado com aquilo. Mas era mentira, era uma farsa. O seu corpo, as suas vestes, eram farsas diante de seu pai. De forma que são muito poucos os que se enveredam pelo caminho da fraude, e que ficam só na primeira mentira. É até bíblico. E como não é? Um abismo, disse o salmista, chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catatubas ou ondas, ou vales, ou problemas, ou situações. Por quê? Porque até Lutero se admirou, e comentando esse episódio, disse que é muito provável que ele saísse correndo dali, apavorado, deixasse o prato cair. Correndo, por quê? Porque não conseguiria disfarçar quem ele era. Não conseguiria colocar máscaras. Uma máscara que estava tentando tapar, esconder o que na realidade ele era. E nós, irmãos, percebemos que, confuso, o patriarca Isaac, ele conseguiu reconhecer mais uma vez, perguntando se realmente era Esaú, e Jacó sustentou o plano até o fim. E novamente afirmou, eu sou Esaú. Diante de uma situação de fraude, de máscara, as pessoas, elas tentam sustentar as suas mentiras até o final. Parece que elas estão com a mente tão cauterizada e a mente tão decidida em fazer aquilo, de que elas não abrem mão, elas não titubeiam, elas estão decididas e até o final.
E Jacó permaneceu no seu intento. És tu mesmo, meu filho Esaú? Sim, meu pai, é o próprio. Eu sou. Eu sou. Indo até o fim. Eu quero dizer em nome de Jesus, se alguém aqui tem usado da mentira, e aí é algo que, graças a Deus, nós não temos, é a capacidade de ver além daquilo que vemos. Salvo se Deus assim colocar diante de nós e colocar diante de você, porque Ele coloca e está colocando diante dessa mensagem. Essa palavra aqui, irmãos, é para alertar e para trazer conserto na vida de gente que precisa ouvir essa palavra. De que a mentira não apenas tem as pernas curtas, como se diz o provérbio, mas que a mentira ela deve ser cessada, deixada de lado. Não persista em nome de Jesus em continuar pensando que sua máscara ela vai continuar no seu rosto por muito tempo. As pessoas até dizem, escondem de mim, mas não escondem de Deus. Eu digo hoje abertamente, não esconde jamais de Deus, e hoje quem usa máscara, elas vão cair um dia. Elas caem um dia. Por isso que nós precisamos ser da verdade, irmãos. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, estou obrigado a falar toda a verdade a alguém, tudo? Não, meu querido. A verdade você não está obrigado a dizer com minúcias a questão. Você diz a alguém que você conhece, que é íntimo. Agora, tudo que sair da sua boca, seja verdade. Seja verdade. Tudo que passar para fora, seja verdade e não mentira. De forma que Jacó persiste na mentira. É o próprio. Sou eu, meu pai, o mentiroso aqui. Sou eu aqui, essa fraude que está diante aqui do Senhor. E nós percebemos, irmãos, que esse diálogo revela que Isaac estava agindo, irmãos, pelos sentidos. Sentidos. As funções naturais que Deus nos deu, tão maravilhosas como a audição e tato. Audição e tato. Mas são sentidos naturais. Alguns comentaristas chegam a poderem tratar essa questão de que por ser uma família que temia a Deus ou procurava temer, embora a mentira estava ali dentro e a fraude, campeando ali, se esperava de Isaac não apenas o uso das funções naturais, como audição e tato, mas das questões espirituais. Porque é o que nós chamamos de discernimento espiritual, que é coisa de Deus. Não vou dizer que Deus revela tudo com minúcias, não. Mas quando nós estamos alinhados com Deus, e eu aqui não quero dizer que Isaac estava desalinhado, não. É porque muitas vezes nós só nos miramos nas questões naturais da vida. A leitura que nós queremos fazer é a leitura do natural. E esquecemos dos aspectos espirituais que estão nas entrelinhas das coisas. Se houvesse discernimento espiritual, o velho patriarca, quem sabe, disse, meu filho, não é você. Não é você. Porque Deus está me dizendo aqui, deixando claro no meu coração, de que você está me enganando. Se houvesse, quem sabe, as questões espirituais, além dos sentidos naturais. Mas, irmãos, esse esquema não pode ser bom, do qual primeiro há um ato de uma mentira. Não pode ser bom. Nada pode ser bom quando começa com a mentira. Nada. Por vezes Deus permite que esquemas perversos
prosperem, apesar de não aprovar os esquemas, nem manter os planejadores sem culpa quando há mentira. Porque alguém pode perguntar, é até cabível a pergunta: por que é que Deus permite a mentira? Porque os mentirosos não são fulminados, não é assim? Que alguém pode pensar? Porque eles não são desmascarados instantaneamente. Porque como uma podridão, muitas vezes aquilo que está lá dentro, debaixo do tapete, não vem à tona logo para trazer saúde. Muitas vezes há uma vida, há uma família, há uma igreja, há uma nação. Mostrar logo o que existe de podridão, de pecado, de erro, de transgressão. Por que não vem? Porque muitas vezes lastram-se os anos. E essa mentira não é denunciada, não é descoberta, não é às vezes nem confrontada. Por isso que como pastor, eu peço a Deus: Senhor, me dê muito amor, mas me dê muita coragem para quando for necessário confrontar em amor. Crente goste ou não goste de ouvir. Crente queira ou não queira ouvir. Membro de igreja goste ou não. De forma que se a sua vida chegar ao meu conhecimento, porque eu também estou sujeito a isso, a ser repreendido, e eu espero que seja repreendido por um irmão de fé, para não ser repreendido por um ímpio. Coisa triste é. De forma que, como pastor, e uns aos outros, nós vamos ver em Colossenses, texto que nós vamos apreciar esse mês de setembro, começamos já quinta-feira, Colossenses 3, a partir de 12 a 16, aconselhem-se uns aos outros. Mas tem gente que fica melindroso, com raiva do outro, com raiva de pastor. Às vezes se pensa, até os irmãos imaginam, porque às vezes a gente já ouviu até processar, porque está pegando nos pés de alguém. E se é verdade? E se for verdade? Então, por que que Deus às vezes permite prosperar? Para justamente mostrar muitas vezes, irmãos, a podridão que nós somos e temos em nossas ações quando usamos da mentira, para fazer uso de algo que até em nome de Deus, porque os irmãos vão de lembrar: meu filho, como é que você encontrou essa caça tão rápido aí? Deus mandou meu encontro. Deus mandou meu encontro. Eu quero dizer em nome de Jesus, não coloque o nome de Deus no lugar que há mentira, que há podridão. A igreja, quando ela está errada, e se ela incorrer em erro, ela tem que reconhecer o seu erro. Uma vida, um crente, uma família, alguém que incorrendo em erro tem que reconhecer: na realidade eu errei. Não queira colocar Deus no meio dessas coisas, não. Não queira, não. A não ser para pedir perdão de coração e deixar de lado e romper e arrancar as amarras que muitas vezes lhe prendem. E nós percebemos, irmãos, que mesmo que se alaste por um tempo, acaba sendo muitas vezes descoberto, e fica, e o pior é isso, e não passa isento de culpa e de dano. Sempre traz dano. Mentira, ações, e eu estou destacando a mentira porque se trata aqui de uma fraude mesmo. Sujeito que foi o maior fake news que nós temos, ou um dos maiores, no Antigo Testamento. E aí eu quero lembrar os irmãos, já dando contornos finais a essa palavra, de textos das Escrituras que nos levam justamente a vivermos uma vida sem máscaras. Sem máscaras. João 8,44, Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio, falando de Satanás, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai
da mentira. O diabo, a origem de uma vida com máscara, a origem da mentira está em Satanás, no diabo. Então quem está fazendo uso da mentira está submetendo ao pai da mentira, que é o diabo. 1 João capítulo 2, versículo 21, o próprio João diz: não lhes escrevo, porque não conhecem a verdade, não, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. Que teologia tão simples, não é? Mas para alguns não é. Mas às vezes alguns não querem. Nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma. Meu irmão querido, você que me escuta pela internet, você que está aqui. Minha irmã querida, jovem, adolescente. Independentemente da idade, se você tem pego carona em algumas mentiras, basta uma apenas. E tire da sua mente que existe esse negócio de mentira mais ou menos. Não existe isso. A chamada mentira branca, isso. Até cor. A gente dá perna à mentira da cor, mas não deixa de ser mentira. Tire da sua mente isso. Rompa com ações que às vezes são fraudes na sua vida. Fraudes na sua vida. Me admirei, eu faço reiterar aqui esse exemplo. De um tempo atrás, duas irmãs aqui da igreja me ligaram preocupadas: pastor, nós estamos aqui, descobrimos que a empresa que nós estamos trabalhando não está atuando corretamente. Está havendo aqui alguns trâmites e eles estão nos levando a agir dessa forma. Há sonegação de impostos, há isso e aquilo. E nós queremos ver o que é que o Senhor tem para nos orientar, porque nós não estamos aqui nem um pouco satisfeitos com isso aqui. Estamos até para sair. E aí no meu coração de pastor, eu disse: olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos orar para que uma porta se abra, para que vocês possam sair daí, porque vocês não tem como ficar aí. Mas preocupados hoje com a dificuldade do manter, dos recursos financeiros. Então, uma porta se abrirá. Rapidamente vamos clamar ao Senhor, vamos usar os meios. E eu me alegrei que quando isso ocorreu na semana, quando foi no domingo, encontrando aqui com elas, nós dissemos: pastor, nós não esperamos mais nada não. Nós já pedimos demissão e graças a Deus saímos de lá. E digo: louvado seja Deus. Muitas vezes é melhor passar mesmo por um desemprego. É grave isso. Mas que você não compactue com mentira, com fraudes. Não lhes escrevo porque não conhece a verdade, mas porque vocês conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Irmãos, a mentira, a máscara, a fraude, ela é abominada por Deus. Em Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus abomina. Deus abomina. Largue fora, meu irmão, se você tem procurado construir alguma coisa na base da mentira. Largue em nome de Jesus. Largue. É impressionante que essa palavra, esse sermão, nem teria necessidade de ser proferido. Porque é natural que crente faça isso. Mas tem acontecido. E com o argumento, muitas vezes, de que nós somos humanos e ser humano é frágil. E a carne é fraca. Por último, irmãos, há uma incoerência
total da mentira, da fraude, de uma vida com máscara em relação à vida cristã. Colossenses 3, 9 e 10, texto anterior ao que nós estamos apreciando às quintas-feiras, o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho, com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mintais uns aos outros, porque essa roupa de mentira não lhe cabe mais, meu irmão. Já foi. Ela foi cravada na cruz. Ela foi crucificada. Não tem como você trazer de novo. Faz parte do passado. É página virada em sua vida. Então deixe lá. E se revista do novo, que é a verdade. E a verdade é Cristo. E é uma vida que se coaduna com a vida cristã. E ela deixa a mentira, ela joga a máscara fora. E vive de fato como é. Pedindo a Deus graça para ser transformado e mudado naquilo que precisa ser moldado em nossa vida. Mas não com as bases de uma fraude, mas não com a prática da mentira, mas não com atitudes hipócritas. Que Deus nos dê graça para que possamos, irmãos, cada um de nós aqui, a partir desse aqui que vos fala, a partir daqui da plataforma, do púlpito, a cada um que se encontra aqui, analisarmos essa palavra e pedir ao Senhor que passe um laser em nossa vida. Será, Senhor, que há algo em meu coração que está se aproximando ou está sendo o que foi falado aqui nessa manhã? Eu largo agora, eu deixo agora, em nome do Senhor. Eu peço a tua graça e a tua bênção sobre mim. E vou arrancar, como nós aconselhamos muitas vezes, arranque, meu querido, pela raiz, sem pena. Arranque pela raiz. Essa é a palavra que nós temos para compartilhar com a igreja nessa manhã. Amém? Vamos orar, irmãos. Pedir misericórdia ao Senhor. Não apenas na questão de igreja local aqui, mas igreja no Brasil, no mundo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nós. E nós sabemos que o Senhor tem. Mesmo sabendo claramente de que uma vida de máscara, ela paga o seu preço. Mas, Senhor, ajuda-nos a termos claramente em nosso coração de que a nossa conduta, ela deve ser coerente com a verdade que é o teu evangelho. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que se for para trazer saúde à tua igreja, mesmo que nos doa os escândalos que às vezes surgem, eles venham mostrando uma podridão que muitas vezes está encoberta, mas que trará saúde para uma vida, que trará saúde para uma família, que trará saúde para uma igreja. Ó Senhor, nós te pedimos por misericórdia, e que diante, Senhor, das dores que muitas vezes nos povoam num momento como esse, possa haver a esperança e possa claramente se entender de que com o Senhor ninguém brinca. Com o Senhor ninguém brinca. Obrigado, Senhor, por essa palavra nessa manhã. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.